Olá, meninas e meninos! Como vocês estão? Eu tô ótima, trabalhando a mil. Vocês se lembram de uma aula muito legal que uma das minhas meninas daqui da empresa fez, que a gente até colocou o nome de trabalho da Renata? E se você não se lembra, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem esta aula. Foi uma aula muito legal, que é essa aula dessa estrela aqui. Inclusive, o trabalho da Renata, eu já devolvi. Já entreguei para ela, tá super feliz, decorando a casa dela. E como eu gravei a aula, eu fiquei com muitos passo a passo. E eu sempre termino estes passo a passo. Porque afinal de contas, né, meninas? É tecido e a gente ama os nossos tecidinhos. Então, como eu tinha muitos cortes para a explicação da aula, eu acabei montando os trabalhos que deram. Vocês viram quantos trabalhos deram? Só lá atrás eu tenho um caminho de mesa e uma toalha menor. E tenho esse que eu preparei hoje para vocês, que é uma toalha maior. O que eu pensei em fazer? Falei, foi a gente que eu tenho o trabalho da Renata, que eu tenho estes dois trabalhos, todos eles com quilts diferentes. Eu falei, eu vou fazer uma explicação para as meninas como que eu penso, como eu elaboro um projeto de quilting. E acabei preparando esse daqui está sendo preparado para ir para a máquina para ser quiltado. Então, se vocês vão observar, ele é uma toalha grande, uma toalha de 1,20 m por 1,20 m. Eu fiz tamanhos diferentes para não ficar todos iguais do mesmo tamanho. Eu acabei fazendo esses trabalhos com medidas diferentes. O caminho de mesa, eu usei, nem me lembro mais, eu usei 3 blocos, fiz aquela toalha pequena, que cabe em cima de um fogão, de uma mesa menor de centro, e fiz esse daqui um pouco maior, para eu ficar com uma toalha de um tamanho razoável. E comecei a preparar o quilting, para fazer as marcações para ele ir para a máquina para eu quiltar. Vou quiltar, você pode quiltar ele numa long arm, você pode quiltar ele numa máquina doméstica ou você pode quiltar ele numa máquina industrial. Esse daqui, como ele está um pouco maior, eu tô pensando seriamente em colocar ele numa long arm, colocar na minha máquina long arm. Mas se eu fizer, me acompanha pelas minhas redes sociais, vocês vão ver, eu acabo sempre mostrando como que eu coloco, onde eu coloco, eu quiltando, eu faço sempre stories para vocês, mostro eu trabalhando no dia a dia. E aqui tem algumas marcações que eu fiz e o quilt vai ser totalmente diferente do trabalho que eu quiltei para Renata e totalmente diferente destes quilts daqui. Isso não significa que você tem que fazer exatamente igual. Você pode criar o seu. Então, aproveita a dica desses 3 modelos de quilt no mesmo trabalho e crie o seu trabalho. Faça o seu design de quilt dentro do que você consegue fazer. Por exemplo, esse que está aqui atrás é um quilt muito gostoso de fazer, até para quem é iniciante, porque ele é todo feito só com linhas retas. Então, você faz a marcação e vai por cima da marcação. É bem tranquilo de fazer. Esse daqui, ele já tem linhas retas, mas ele tem linha curva e tem plumas. É um quilt um pouco mais elaborado. Mas dá para fazer perfeitamente qualquer um deles, é bem gostoso. E o trabalho propicia isso. Por que o trabalho propicia isso? Porque ele tem as estrelas coloridas e tem estes espaços neutros, que tem bastante espaço para o quilt valorizar essas estrelas. Então, vamos aprender? Vamos ver aqui como que eu penso, como que eu estudo esse design? Então, o que eu pensei neste trabalho aqui? No que está atrás de mim, nesse que está atrás de mim, eu pensei numa menina que é iniciante, que quer começar a quiltar e não tem muita experiência, então as linhas retas facilitam. Neste daqui, eu já imaginei, eu falei, como essa estrela, quando eu olhei, eu sempre faço assim, eu pego o trabalho, ponho ele numa parede e fotografo. Aí eu fico olhando para o trabalho e fico imaginando o que pode ser feito neste trabalho com o quilt. Dica, sempre fotografe o seu trabalho, antes de quiltar e depois de quiltado. Quando você termina o patch, fotografe. E se tiver alguma peça que foi invertida, você vai observar e você vai ver. Depois disso, nessa foto que você fez, você tem ideia, olhando mais afastado, você tem ideia do quilting. Então, nesse caso aqui, quando eu olhei para o trabalho, o que eu imaginei? A estrela, ela é redonda. Então, eu falei, se eu fizer um quilting, dando essa ideia do círculo, vai ficar muito interessante.
Eu gosto muito de trabalhar com essas linhas. Então, por exemplo, se o trabalho é quadrado, colocar um círculo fica interessante. O que precisa tomar cuidado é o quilting não interferir no patch. Então, eu sempre falo isso para as meninas, tem que ter 50% de valorização do patch e 50% de valorização do quilting. Esse trabalho sendo colorido, se eu pegar uma linha neutra e quiltar ele inteirinho com uma linha neutra, o que vai acontecer? Ele vai matar o meu trabalho. Onde está neutro vai ficar bonito, mas onde está a estrela, você vai olhar e você só vai ver o quilting com a linha neutra. E não é isso que eu quero. Eu quero valorizar essa estrela e quero valorizar esse fundo neutro também. Então, nesse caso aqui, para as linhas, eu trabalhei com linhas de cores diferentes. Eu vou colocar a linha neutra aqui e eu vou ter o cuidado de colocar as linhas específicas de cada cor. Posso trabalhar com uma linha mescla? Pode. Se você olhar naquela borda ali, daquele trabalho, foi colocada uma linha mescla, porque é uma borda toda colorida. Em volta dele todinho, ele é uma linha colorida. Mas a estrela foi quiltada com linhas retas, com linhas da cor muito próxima do tecido. Valoriza muito mais o trabalho e você não interfere no patch. Mas isso é uma questão de muito de gosto pessoal, cada um faz da maneira como acha que fica melhor. Linhas bem interessantes para trabalhar nesses tipos de trabalho. Linha cinza, as linhas mescladas e as linhas coloridas. Cada cor. Ana, e a linha invisível? Vou ser bem honesta com você, eu uso pouquíssimo linha invisível. Primeiro que as linhas invisíveis aqui do Brasil, eu ainda tenho assim, algumas ressalvas com relação a se ela derrete ou não. Então eu não gosto muito da linha invisível, não trabalho muito com a linha invisível. Trabalho com as linhas trilobais nas cores específicas do trabalho. Uso muito linha pérola e uso muito linha cinza. Ajuda bastante. Mas nesse caso aqui, cada cor com a sua linha específica. Então vamos lá. Pensando na curva, o que eu fiz? Eu fui lá para as minhas réguas. Se você não sabe, lá no meu site a gente tem uma infinidade de réguas. No www.anaconsentino.com.br, você entra no ícone lá, réguas de quilting, você vai ver inúmeros modelos de régua. E peguei uma régua que me propiciasse fazer essas curvas. Então, eu peguei a régua a 10.522, que é uma régua curva que eu tenho, e vim aqui, a primeira coisa que eu fiz isso daqui. Antes de falar do que eu estou fazendo, vamos falar um pouquinho sobre os marcadores. Vou até puxar aqui para ficar bem em cima da estrela para aparecer. Acho que aqui aparece mais para vocês. Então aqui, o que eu uso de marcador? Eu uso a lapiseira giz, eu tenho a lapiseira grossa, a lapiseira mais fina e tenho o giz, esse giz aqui. Esse giz aqui eu sempre dou a dica de colocar uma fita, porque ele quebra. Esse giz você passou o ferro, ele apaga. Essa lapiseira aqui, você desenha com ela e depois eu tenho uma borracha de tecido que eu apago com a borracha de tecido. Então, praticamente o que eu uso esses marcadores para quando eu quero trabalhar com giz branco, tá? Com traçado branco. E para trabalhar nos tecidos claros, ou eu uso a caneta azul, que ela apaga com água, ou eu uso as canetas fantasminha, que apaga com o calor do ferro. Já vou falar para vocês, essas canetas duram pouquíssimo, pelo menos para mim, que eu risco muito, eu traço muito, faço muita marcação de quilting, essas canetas elas não duram muito não. Então quando você for comprar, principalmente as fantasminhas, não compra só uma, já compra 2, 3. Porque, por exemplo, para cada 2 trabalhos, no máximo vai uma caneta minha. Porque de tanto que você faz marcação. Tô falando isso porque às vezes a gente demora para achar para comprar e compra uma, achando que essa caneta vai durar muito. E não dura, nem uma nem outra, tá? Mesmo usando corretamente, deixando ela guardada deitada, não deixando exposta. Eu já fiz todas as experiências, elas acabam rapidamente. Tanto é que, ó, vou até mostrar para vocês, eu tô com 2 aqui, olha. Tá aqui na minha área de trabalho, eu tenho 2, sempre uma porque
Sempre vai, uma vai, logo acaba. Então, o que eu fiz? Peguei a régua, a 10.522, e vim aqui e fiz a marcação. Então, eu vim aqui, risquei em volta todinho. Deixa eu fazer nesse pedaço aqui, que eu deixei um pedaço aqui pra vocês. Eu vim aqui com a régua e fiz isso. Peguei a curvatura da régua. Fiz a marcação. Aí a régua, ela tem essas linhas aqui que são para fazer o eco. Eu vim na primeira linha, eu vim nessa primeira linha aqui. Eu quis um eco mais estreito, eu vim nessa primeira linha e já tracei o eco. Tracei o eco. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou vir aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei de ponta a ponta, eu peguei desta ponta aqui a esta ponta aqui e fiz a curvatura. Vou fazer o outro eco. Tracei o outro eco aqui. Isso aqui são somente linhas de marcação, tá? Se você observar na foto, você vai ver que formou um círculo total. Eu fiz um círculo em volta dele todinho. Deixo de lado a régua, peguei a minha régua de pet comum, vim e cruzei este quadrado de ponta a ponta, de vértice a vértice. Cruzei o quadrado de vértice a vértice. Por que eu fiz isso? Porque eu vou querer fazer plumas aqui dentro. Vou desenhar plumas aqui dentro, certo? Aí aqui, nessa parte central aqui, eu quero fazer plumas. Então você pega ou uma régua redondinha que você tem, ou uma tampinha, ou um moldinho de papelão, para você fazer o gancho e que todos esses arcos desse gancho saiam iguais. Eu tenho uma régua minha lá na minha coleção de réguas circulares. A primeira numeração da régua, eu consigo desenhar o arco, olha. Eu vim aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu vim aqui, olha, peguei a réguinha ela tem marcações tanto na vertical quanto na horizontal e nas inclinadas. Posicionei bem certinho, posicionei essa régua bem certinha e fiz o desenho do arco. Vim aqui, fiz o desenho do arco. Fiz meio arco. Aqui eu fiz a mão livre. Eu vim aqui e desenhei ela à mão livre. Então, aqui vai ser a haste da minha pluma. E aqui eu também fiz a haste de outra pluma que eu quero fazer. Então, eu vou vir aqui. Deixa eu virar de frente para mim, que acho que fica melhor para eu desenhar. Peguei essa reguinha e fiz em todos os quadrados menores, né? Nesses quadrados menores eu fiz o arco, vim aqui. Tô tentando achar a melhor imagem pra você, gente, por isso que eu tô virando o trabalho. Vim aqui, fiz com a régua, olha, fiz o arco, parou aqui. Aí eu vim e fiz a mão livre. Essa parte aqui, eu fiz a mão livre. Eu vim aqui e fiz uma linha para servir de haste para minha pluma. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou desenhar, mas normalmente eu não desenho essas plumas. Eu vou direto na máquina e já faço. Eu vou fazer essa primeira aqui para mostrar para vocês. Eu vim aqui e vou fazer isso daqui, olha. Vou começar a pluma. Você tá vendo? Comecei a pluma. E aqui eu também vou fazer outra pluma, porque ela vai vir deste lado aqui, então ela vai sair pra cá, olha. Aqui você já vai fazendo a curvatura da pluma, vai fazendo os ganchos para ela poder acompanhar.
Olha, já preenchi a pluma do gancho. E essa daqui eu dou continuidade aqui. Eu venho e vou dando continuidade. Ah, não gostou? Passa o ferro e apaga. Tá? E aqui do outro lado eu faço a mesma coisa. Vou preencher todo este espaço com plumas. Não precisa desenhar as plumas, tá? Nesse caso eu tô desenhando só para mostrar para vocês, como que vai ficar. Preenchi. Aí, essa daqui eu vou fazer ela pra fora. Então, eu venho aqui e vou fazer essa daqui pra fora. Então, o que eu fiz? Desenhei a pluma, falta desse lado aqui. Então, eu vou jogar essa daqui pra dentro. Pra fazer... Você vai brincando com essas plumas. Não tem regra, meninas. Vocês vão se divertindo aí, vão... Se no meio do caminho resolver mudar, pode mudar sem se preocupar. Então, na parte dos quadrados, eu fiz os arcos e vou, na parte próxima das estrelas, eu vou fazer os designs de plumas. Como tá aqui, olha. Então, onde eu não tinha desenhado, eu desenhei o gancho. Vou vir aqui, venho pra cá, trago ele aqui. E daqui já saio uma linha para fazer ser o gancho das minhas plumas. Vou até fazer do lado de cá para já não ficar perdido. Então, na hora que eu for para a máquina, eu não vou desenhar as plumas, eu já vou aproveitar só essa marcação e venho com ela aproveitando os ganchos. Então, vai para a máquina com isso daqui. Aqui, nessa parte clara, eu fiz linhas paralelas. Para isso, eu peguei a minha régua a 10,507. Aliás, todas essas réguas estão na descrição aqui do vídeo. Dá uma olhadinha, eu deixei para vocês todas as numerações dessas réguas aqui. Eu peguei a régua 10,507 e essa régua 10,507, ela tem um espaço maior e os outros menores. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui e risquei primeiro, que ele já tem essa parte aqui, olha. Ele já tem essa parte principal. Eu peguei um espaço mais largo e tracei. Depois, o que eu fiz? Eu peguei o espaço mais largo e mais uma linha. E fiz um traço um pouco mais largo. Então, se você observar, eu deixei um espaço aqui, olha, maior. Então, eu tenho uma mais estreita, que é a primeira, né? Que na régua ela é a mais larga. Aí, aqui fiz errado, essa daqui, ó. O espaço mais largo, tracei, não seria esse daqui. Então, ou eu vou pro ferro e apago, ou eu dou uma riscadinha e traço aqui, olha. Então, essa daqui não existe, ó. Essa daqui não existe. Vou fazer do lado de cá. A estreita, vou deixar o espaço mais largo. Isso que eu falo pra vocês. Se confundir, não tem problema. Se você estiver usando a lapiseira que apaga com a borracha, você apaga. Senão, você vai pro ferro, que eu não tô com ferro aqui agora. Você vai pro ferro, com a ponta do ferro você consegue apagar. E traça. Ou... se você quiser ser mais rápido, você risca em cima, sabendo que ali você não vai costurar. É o que normalmente eu faço. Eu dou uma riscadinha para me chamar a minha própria atenção, que nem aqui, ó. Chamei a minha própria atenção que não tenho que fazer esse design dessa linha aqui. Então, você vai fazer uma mais estreita, uma mais larga, uma mais estreita, uma mais larga, uma mais estreita, uma mais larga. Então, eu vou com a máquina, vou costurar
Vou fazer o quilt nessa daqui, nessa daqui, nessa aqui. Nesses espaços maiores, você pode abaixar com micro quilting, se você quiser. Se não, você pode deixar dessa maneira. Mas se você abaixar com um quilt bem miúdo, fazer um micro quilting, ela vai salientar, vai ficar mais bonito ainda, tá? Então, já defini o que eu vou fazer nesta parte dos quadrados. Agora, vamos pensar, antes de ir para os cantos, vamos pensar o que eu vou fazer dentro das estrelas. Dentro das estrelas, deixa eu pegar uma cor aqui que apareça bem para vocês. Vamos pegar esse verde aqui, acho que é o tom. Esse verde aqui, acho que aparece bem o tom. Então, eu vou pegar, aqui no caso, eu vou precisar do lápis giz ou do giz. Vou vir aqui e vou fazer um eco em volta todinho. Olha, fiz um eco aqui. Vocês estão enxergando direitinho? Tá conseguindo ver bem? Vou fazer um eco em volta da estrela toda. Vou vir aqui. Fiz um eco desse lado. Vou contornar cada paralelogramo. Cada paralelogramo são essas cores aqui, tá? Fiz o eco. Então, eu vou fazer esse contorno em volta de cada peça colorida. Aí, aqui no centro, no começo aqui, não no centro aqui, nessa outra ponta aqui, eu vou desenhar um coração. Vou vir aqui e vou desenhar um coração. O que é este coração? É o começo das minhas plumas. Por quê? Porque eu vou fazer plumas, todas elas se encontrando aqui nesta linha. Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso daqui, olha. Só que eu não desenho. Eu já vou direto na máquina e já faço direto na máquina. Eu só faço a marcação, por isso o coração. O coração vai ser o início das minhas plumas. Vou vir aqui. Então, cada pluma, eu vou ter, em cada colorido, eu vou ter a pluma interna dentro dessa cor, deixando uma moldura em volta deles. Isso você pode fazer da maneira como você quiser. Se você olhar o meu outro lá, eu fiz só linhas retas. Não fiz plumas. Esse aqui que eu tô fazendo um pouco mais trabalhado, exatamente por isso que eu tô mostrando para vocês. Então, vai vir e vou ter que fazer plumas em todas, tanto nessa parte maior, quanto nessa estrela central aqui, tá? Tanto na estrela de 8 pontas aqui, quanto nessa outra estrela que contorna todo o trabalho. Então, já está definido o que eu vou fazer na estrela, o que eu vou fazer nas partes claras, na parte colorida. Ficou faltando os cantos, ficou faltando o meu canto. Então, aqui, olha o que eu pensei. Deixa eu ver se eu consigo puxar. O que eu pensei aqui? Então, aqui, olha, observa que já está determinado, olha, toda ela contornada, os corações, em cada ponta eu já tenho. Toda ela, principalmente para você não se confundir e começar o coração aqui. Então, eu faço contorno, os corações, em todas as pontas já está marcado os corações. Aqui, onde é quadrado, eu fiz exatamente igual, fiz o arco aqui, fiz o arco aqui, fiz o arco aqui, fiz o arco aqui. Fiz o mesmo design, repeti o mesmo design que tem aqui, eu trouxe ele para cá. Eu trouxe o design daqui para cá. E neste canto aqui, eu fiz o mesmo, eu puxei o mesmo desenho deste quadrado aqui, eu puxei ele para o canto, só que maior. Então, eu peguei, tracei a linha diagonal, porque aqui eu tenho um retângulo e tenho um quadrado. Eu tracei a linha diagonal, pus a minha reguinha de gancho, fiz metade do gancho, olha, fiz metade do gancho e trouxe a mão livre até a linha em diagonal. Feito isso, eu tracei a mão livre essas duas linhas aqui. Tracei a mão livre essas duas linhas aqui, que são as hastes das minhas plumas. Então, eu vou ter pluma aqui, pluma aqui, pluma aqui. Então, toda essa parte clara aqui vai ser de pluma. Para começar, eu fiz o esquema daqui. Desenhei um coração aqui na ponta, tá? Então, na hora que for começar a quiltar, esse coração, em vez de parar aqui, você vai até embaixo. Você faz aqui como se fosse a pluma. Olha, você vem e desenha aqui a pluma. Da mesma maneira, olha.
Você vai começando e vai brincando. Então, já definido todas as partes claras, todas as partes coloridas, fez toda a marcação, faltou o quê? Faltou borda. A borda, o primeiro passo que você tem que fazer é riscar 1 centímetro em volta do seu trabalho todinho. Então, você tem que vir aqui, fazer uma marcação em volta do trabalho todinho, contornando este trabalho. Aí você vai dividir estes passos por quadrantes. A primeira coisa que você vai fazer, você vai demarcar os seus 4 cantos. Então, você vem aqui nos seus 4 cantos, mesmo que ela seja quadrada, a faixa seja maior, não tem problema. Primeiro passo é fazer isso daqui. Você define os 4 cantos. Você vai para os 4 cantos e define. Eu normalmente faço isso e já traço uma linha diagonal. Em cada canto. E vou pegar a parte central. Então, aqui é o centro do meu trabalho. Então, eu venho no centro do meu trabalho, faço uma marcação. Vou pegar o espaço que eu tenho desde esta marcação até aqui, ó, a linha do que eu fiz no quadrado, e vou dividir em quantas partes couberem. Então, você pega este espaço aqui e divide pela quantidade que der. No meu caso aqui deu 1, 2, 3, 4, 5 partes. Dividi em 5 partes. Então, o que eu fiz? Contornei a borda todinha com quadrados. Fui colocando quadrados na borda todinha. Aí eu vou pegar aquela régua 10.522 da curva e vou fazer isso daqui. Vou vir aqui. Você pode fazer a borda do jeito que você quiser, tá? Eu vou fazer a minha dessa maneira aqui. Vou vir aqui e vou usar a curvatura vou riscando até chegar no canto. Então, essa é a marcação que eu estou fazendo para esta borda aqui. Para esta borda aqui. Faz as marcações em volta todinho. Terminou de fazer, aí você determina o que você vai querer colocar. Então, como eu trabalhei com plumas, eu vou colocar plumas nessa região aqui. Então, toda essa região aqui eu vou colocar plumas. E nessa parte de fora, eu vou trabalhar com linhas retas como eu trabalhei aqui. Então, o mesmo design que eu usei no trabalho, eu trago para a borda também. Então, aqui eu vou pôr plumas e aqui eu vou colocar linhas retas. Então, aqui, eu vou vir aqui, vou fazer isso daqui. Fiz a gota, vou trabalhar com plumas no mesmo esquema, olha. Vou trabalhar de um lado. Se você quiser, você pode até marcar uma só para você lembrar como você quer. Então, todas as minhas plumas serão deste design aqui. E nesta parte daqui de fora, vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro design. Se você observar nesta reguinha, esse espaço aqui, ele é maior do que esse. Então, para a borda, você pode até utilizar esse daqui se você quiser. Se não, você pode usar igual desse lado aqui. Eu, no caso, usei a mais larga aqui. Deixei mais larga do que essa parte aqui. Então, fica a seu critério fazer da maneira como você quiser. No canto aqui, só vou fazer um pedacinho aqui para vocês verem, porque ela vai finalizar aqui, né? A outra vai vir aqui. Então, como que eu vou fazer esse canto?
Como que eu vou fazer este canto aqui? Você vai me perguntar, eu vou ter pluma aqui. Vou fazer todo ele aqui com linhas retas, seguindo a linha reta que eu tenho no trabalho. Então, é dessa maneira que eu penso um quilting. Eu sempre procuro trazer para as bordas os elementos que estão dentro do trabalho. Qualquer elemento que esteja dentro do trabalho, eu procuro trazer para as bordas. Mas isso, cada um faz de acordo com... Poderia ter feito uma borda contínua? Poderia ter feito uma pluma contínua? Poderia ter feito uma pluma contínua. Sem problema nenhum, porque eu tenho plumas dentro do meu trabalho. Isso fica a critério seu. Eu espero que você tenha entendido como que eu penso esse design, como que eu elaboro, mas... Eu sempre, dica, nunca vá para a máquina sem fazer as marcações principais. Faça sempre as suas marcações principais e, se você puder, faça o estudo desse projeto num papel e deixe sempre ele do lado. Principalmente se você está com um trabalho muito grande, tem o desenho sempre pronto do lado, porque aí você não tem como errar. Espero que vocês tenham gostado de ver eu pensar num design de quilt, como eu elaboro um design de quilt. E se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva, porque toda quinta-feira eu libero às 8 horas da noite para vocês, às 20 horas de Brasília, uma aula toda semana. E sempre tem uma aula especial. Esse trabalho da Renata foi uma das aulas especiais do mês. Então fique atento, a descrição de como montar o trabalho está aqui e agora tem a aula de como pensar num design de quilt para este trabalho também. Espero que vocês tenham gostado e que nos acompanhem nas nossas redes sociais. Beijinhos e até a nossa próxima aula.